O assunto Di Maria, obviamente, mexe muito no imaginário do torcedor colorado que ainda aguarda uma grande contratação para a temporada de 2023. Mas ainda em relação a isso, o presidente Alessandro Barcelos deu novas declarações. E é importante a gente ressaltar que é improvável, quase impossível, que Di Maria jogue no Internacional. A declaração do empresário do jogador para o Rodrigo Oliveira na Rádio Gaúcha também ajuda nessa composição de fatos. E a gente traz as últimas novidades agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu quero falar sobre Di Maria, e talvez seja o último vídeo que eu faça falando de Di Maria. Nem fiz tantos vídeos assim, só citei quando o presidente falou sobre o jogador naquela entrevista para o canal do Carlos Lacerda. E trago aqui as últimas notícias sobre isso e que vem tanto do Internacional como também do staff do jogador que se manifestaram ao longo das últimas horas, tá? Na segunda-feira, o presidente Alessandro Barcelos deu declarações sobre o Di Maria, porque a entrevista que ele concedeu para o Carlos Lacerda foi na sexta. E aí, durante todo o fim de semana, estourou aquela bomba do Tyson, e só na segunda-feira que ele teve a oportunidade de responder à repercussão de tudo que gerou ele citar o nome do Di Maria. E quando o presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso na entrevista para a ESPN, e falou sobre isso também nos bastidores do Internacional, ele deixa muito claro que o Inter não tem conversas avançadas com o Di Maria e não tem nenhum tipo de negociação com o jogador. E ele explicou um pouco, passo a passo, como que isso aconteceu. Primeiro, essa solicitação ela vem através do CAPA, tá? Que monitora todos os jogadores do mundo, praticamente, e eles chegaram e falaram, olha, Di Maria tem contrato até o meio do ano. E o mercado dele na Europa, e isso é uma análise dos analistas de mercado, tá? Ele tá bem menor, então é bem possível que o Di Maria dê um passo atrás na carreira e possa cogitar futebol brasileiro, possa cogitar futebol argentino, por exemplo, se ele quiser encaminhar o fim da sua carreira. Ele já, por exemplo, encerrou sua passagem pela seleção argentina. E essa informação de mercado, tá? Ela foi colocada na mesa dos dirigentes do Inter, do presidente Alessandro Barcelos, do William Thomas, do próprio Mano Menezes, foi colocado na mesa desses dirigentes. E o Inter decidiu, olha, o Di Maria é um jogador interessante, vamos saber mais. E aí o Inter buscou informações mais específicas junto ao empresário, não necessariamente ao empresário, mas junto a pessoas do mercado, junto a pessoas que trabalharam com o Di Maria, junto a agentes do futebol europeu, para tentar mapear um pouco melhor qual é o indicativo de futuro do Di Maria, quanto ele pretende ganhar, quanto que ele ganha atualmente, se ele quer seguir na Europa ou se ele quer fazer mais um grande contato no mundo árabe, que aí é impagável. Tudo isso essas informações foram buscadas pelo Internacional, que em um primeiro momento, através do CAPA, deu uma informação mais preliminar. Olha, ele está encerrando o contrato e o mercado está dizendo que talvez ele não tenha tanto espaço em um grande clube europeu. O que o Inter recebeu dessa sondagem, e esse foi o movimento que o Internacional fez, tá? É importante deixar explicado. O Inter recebeu que ele estava encerrando o contrato, foi buscar. O que ele vai fazer agora? E aí recebeu a resposta do que ele vai fazer agora. E aí o Inter já deu para trás da negociação. Por quê? O Di Maria ganha atualmente na Juventus, segundo o Inter apurou, mais de 5 milhões de euros por ano, tá? O que dá, cara, 3 milhões de reais por mês. É um salário maior, por exemplo, do que ganha o Suárez no Grêmio, tá? Que já é um salário muito grande para o futebol nacional. O Grêmio tem todas as questões dos investidores, mas é um salário muito alto. E é um salário muito alto até para o Inter tentar coletar algum tipo de investidor. Mas mais do que isso, o Inter também recebeu a informação de que não deve ser o futebol brasileiro o futuro dele. Mesmo que seja na metade do ano, ele vai jogar esse restante de temporada europeia lá na Juventus, o Di Maria tem outras projeções. O Rosário Central, por exemplo, sondou o Di Maria, tá? E sondou o Di Maria porque o Rosário Central é o clube de formação e de coração do Di Maria. Então, talvez queira encerrar sua carreira, e aí encerraria sua carreira na Argentina. Mas aí eu coloco a informação importante que o Rodrigo Oliveira traz. O Rodrigo Oliveira, um repórter muito competente da Rádio Gaúcha, ele conversou com o Lisandro Pirossanto, tá? Que é o empresário do Di Maria. E olha a resposta do Lisandro Pirossanto perguntado sobre um interesse do Internacional, que, repito, da parte do Inter tá claro que foi isso. O Inter recebeu a informação de que ele estava sem contrato e foi buscar mais detalhes sobre isso.
A resposta do Piro Santo: não sei de onde saiu essa notícia do interesse do Inter. O Angel tem contrato com a Juventus até a metade do ano e não falamos ainda sobre o futuro. Para depois disso, não há nada definido, tudo está em análise. Essa é a resposta do empresário do Di Maria, dizendo que não tem nenhuma definição sobre para onde o Di Maria vai e que ele não está focado nisto ainda, portanto não está recebendo propostas ou alguma coisa nesse sentido. O que se sabe é que ele não vai renovar o contrato com a Juventus. Mas, resumindo tudo, o Di Maria não vai jogar no Inter, tá? Repito, o Di Maria não vai jogar no Inter. E não houve um avanço para o Di Maria jogar no Inter. Houve uma curiosidade. O presidente relatando que, cara, o nome do Di Maria chegou e o Inter foi ver e viu que não dava e voltou. É uma curiosidade, é isso. Agora, mostra que em uma dessas, se o Di Maria tivesse disposto a jogar em um mercado mais alternativo como o futebol brasileiro, o Inter estaria informado sobre o assunto e poderia avançar. Como não é o caso, não avançou. E aí, aspas para o presidente Alessandro Barcelos: o Di Maria não vai vir aqui se oferecer para jogar no Inter, né? Jogadores como o Di Maria não vão se oferecer aqui para jogar no Inter. A gente tem que estar atento ao mercado e monitorando tudo. Esse é o significado de monitorar, que é diferente de buscar a contratação. O Inter, sim, monitorou o Di Maria, mas não tentou contratar o jogador e ficou bem distante disso. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!